E nós iniciamos com muita alegria mais um programa Semeando Saúde. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo, um excelente profissional, um oftalmologista. Eu estou falando do Dr. Humberto Carneiro. E nós vamos discutir hoje sobre um tema que eu acho de suma importância. O que eu tenho observado hoje em dia é que muitas mães, até de forma inocente, têm usado aí o telefone, as telas, para poder servir de babá para o seu bebê. E elas não sabem o risco que eles podem estar correndo. Mas para isso nós vamos conversar hoje com o Dr. Humberto Carneiro. Então o nosso tema de hoje vai ser o uso das telas. Mas primeiro eu quero que o Dr. Humberto fale mais um pouco da sua carreira, da sua formação profissional. É com você, Dr. Humberto. Obrigado, Dr. Jorge, pelas considerações. Eu sou médico oftalmologista, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu fiz fellow nos Estados Unidos, em Minneapolis. Hoje eu sou diretor clínico do Hospital Ver, do Ver Hospital de Olhos, e conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Olha, doutor Humberto, eu tenho visto que hoje até alguns conceitos têm mudado, Porque parece que por exemplo, são várias telas, mas o telefone em si, parece que ele começou a ser mais um órgão vital do organismo da gente. Praticamente a gente vai falar assim, fulano esqueceu o celular. Quase ninguém está nem esquecendo o celular, porque parece que ele ficou grudado, a pessoa está tão dependente dele. E quais são os males, e as diferenças de telas que existem, em termos de gravidade para a saúde humana? Quando a gente fala em telas, nós estamos falando basicamente, existem várias telas, inclusive a televisão é uma delas, talvez a mais antiga que nós temos de uso, mas essa, pela distância que ela fica do olho, geralmente o efeito dela é menor do que hoje, as atuais, o celular que você falou, o tablet, o computador. E quando fala tela, por que a tela pode ter algum efeito nocivo? Pela emissão da luz que ela faz. É uma luz de LED. Hoje a LED, ele emite uma luz azul. Essa luz azul existe também no sol, mas são de comprimentos diferentes e cada uma dessas pode ter um efeito diferente na saúde de cada pessoa, e também ela pode ter efeitos diferentes em determinadas idades. E alguns efeitos pegam a todas as idades, outras prejudicam mais, por exemplo, as crianças e os adolescentes. Então, esse é a razão da tela ter tanta influência na saúde, principalmente da população mais nova hoje. Olha, nós estamos aqui conversando com o Dr. Humberto Carneiro. Dr. Humberto, vamos começar lá da criança. Eu lembro, um dia eu estava no consultório, e chegou uma criancinha, eu achei assim interessante demais. A criança devia ter uns 3 anos de idade. E lá em cima da banquinha tinha as revistas lá, geralmente no consultório tem isso. E aquela criança pegou aquela revista e ficou passando o dedinho. Eu achei assim, como que hoje... E como você também vê crianças que elas pegam o telefone, vai lá e aperta no lugar certinho e assiste o que quer, vai lá, apaga. Então assim, eles estão ligados. Por um lado, isso é interessante, mas para a criança, qual os riscos desse uso excessivo de tela, e depois, no segundo momento, assim, pela idade, quanto tempo seria aconselhável a criança ficar exposto? Quanto tempo a mãe, por exemplo, pode liberar o seu filho, no máximo durante um dia, para que ele possa fazer uso aí, desse entretenimento, também para poder até aprender a lidar com esse meio da tela, que é tão essencial também para o adulto hoje? Vamos lá, primeiro sobre os riscos. Quais são os riscos para as crianças e adolescentes, principalmente? Adulto, às vezes, entra em algumas coisas dessas, mas o foco agora é criança e adolescente. Primeiro, o aparecimento de miopia. Hoje a gente sabe que no mundo aumentaram muito as pessoas que têm miopia e a graus muito altos de miopia. A miopia tem um fator genético? Tem, mas hoje tem um fator ambiental, que é a exposição à luz azul das telas, E essa exposição pode provocar miopia, seria um dos fatos. Alteração no sono, por causa das alterações dos hormônios indutores do sono.
Obesidade é outra coisa que está aumentando muito, não pela luz diretamente, mas pelo estilo de vida que elas ficam. Elas ficam só dentro de casa e quietas, e a alimentação também errada. Então, os principais hoje são esses. Alterações hormonais também podem acontecer. E outra coisa que acontece também, o convívio. O convívio hoje dessas crianças, o convívio interpessoal, está prejudicado, porque elas se isolam e não convivem com outras pessoas, tanto crianças quanto adultos. Então, essas são as principais consequências nocivas da exposição à luz azul. Outra coisa importante é como deveria ser a orientação, como é dada a orientação do tempo de uso dessas telas. Até 2 anos, o ideal seria que as crianças não tivessem nenhum contato com telas, principalmente celular, tablet, computador. De 2 a 5 anos, aí existem duas opções ou 2 alternativas que dizem 20 minutos por dia ou até 1 hora por dia, com intervalos de 20 e 20 minutos cada uma. Em cada período desse de 1 hora. E outra coisa, o dormir. Pelo menos 1 hora antes de ir para a cama, não fazer uso de telas, para que não iniba a produção de serotonina e melatonina, que são hormônios indutores do sono. E aí a criança pode até dormir, mas ela não vai ter um sono de qualidade e quantidade adequada se ela fica exposta à tela. Interessantíssimo, né? Então vamos fazer uma recapitulação nisso, principalmente para as mães, né, para os pais, né, a criança, o ideal, né, criança acima de 2 a 5 anos, doutor Roberto? Até 2 anos não apresentar tela, de 2 a 5. 20 minutos por dia ou até 1 hora com intervalo de 20 e 20 minutos nesse período. E o que é importante também, o doutor Roberto falou que a criança, antes de dormir, né, 1 hora antes, ela não deve fazer uso da tela. Por que isso? Porque senão ela não vai ter um sono que vai recuperar o seu organismo, porque ela vai deixar de produzir, né, o hormônio, né, e isso é muito importante. Então, mãe, alertem para essas orientações aqui do Dr. Beto, elas são muito importantes. Muitas das vezes a gente pensa na nossa comodidade, né, e quer ter tranquilidade para poder fazer as suas atividades, e pode, com isso, desenvolver um problema sério na sua criança. Quais são os problemas mais sérios que hoje essas crianças aí têm tido como consequência da tela azul? Pensando da parte oftalmológica, aumento da miopia. Agora tem outras implicações, por exemplo, comportamento, efeitos psicológicos. Hoje existe muita criança viciada em internet, em celular. Isso é um vício mesmo. Isso causa transtornos de convivência, transtorno de humor, transtorno de sono, né? Então, esses são os principais. Aí vem o secundário que eu tinha falado sobre obesidade pelo estilo de vida que fica, né? A criança tem uma formação óssea deficiente. Por quê? Porque fica só dentro de casa, não pega sol, não tem vitamina D. Então, o ideal seria as crianças dividirem esse período em relação ao uso de telas, mas ficarem expostos ao sol, ambiente aberto, movimentando. Isso vai trazer uma saúde duradoura para elas. Estamos aqui conversando sobre o uso de tela, né? E sempre a gente fala assim, tela azul, que o Dr. Humberto já explicou, né, que emite um raio e isso prejudica. Então, tem também uma discussão, o pessoal começa assim até a exagerar, né, Dr. Humberto? Falar que o uso de tela também, né, pode provocar até o autismo. Né? Isso é verdade ou é fake? Olha, existem muitos mitos e verdades sobre isso. Hoje, sobre autismo não se fala. Por exemplo, existe um questionamento. Será que a tela... A proteção, o filtro de proteção à luz azul usado nos óculos, será que ele protege, por exemplo, o transtorno bipolar? Será que ele protege sobre enxaqueca, sobre a cefaleia? É uma questão que ainda não está esclarecida. Outra coisa também, será que a luz azul ela provoca o aparecimento mais precoce de catarata e degeneração retiniana? Também é outra coisa que está para ser esclarecida. Sobre o autismo, não tem, ainda eu acho que está mais atrasado ainda essas definições do que esses outros dois que eu falei, que hoje está investigando mais, mas ainda não tem nada confirmado, não. Uhum. O Dr. Humberto, ele tem nos colocado aqui da importância, né, de colocar um limite, né, principalmente da criança com o uso, né, da tela azul. Isso é muito importante. Também, quando nós falamos aqui, né, de consequências
né, para a saúde. E aqui ele colocou um tema que talvez o pessoal possa ter passado desapercebido, mas eu vou falar, que é, muitas das vezes aí você vê no comércio, vê na propaganda, né, o uso de até óculos, né, protetores para a luz azul. Né, e, na opinião do Dr. Humberto, né, para miopia, né, seria realmente protege, mas para os outros não, Dr. Humberto? Para miopia também parece que não, Jorge. Então esse uso da proteção faz de conta? Hoje não tem nada provado, eu não sei se é só questão da indústria, né? Então, sobre a luz azul, sobre aquilo que eu falei sobre a enxaqueca, bipolar, sobre dor de cabeça, sobre catarata, tudo ainda está em aberto, né? Outra questão que você vai na ótica, eles vão falar, porque o filtro da luz azul vai proteger da fadiga ocular. Também hoje isso está quase provado, não está totalmente, que não tem esse efeito. Então, o ideal seria manter uma distância adequada entre o olho e a tela, né? Intervalos, a cada 1 hora, 1h30 que você ficar de frente a uma tela, que você desse um intervalo de 5 a 10 minutos. Nesse intervalo, olha para longe, piscar bastante. O piscar é importante por causa do ressecamento que pode causar. Então, essas são as principais medidas. O filtro da luz azul ainda é questionado. Doutor Humberto, o senhor falou das principais medidas, né, para poder prevenir e a pessoa ter uma tranquilidade. E quando a pessoa, né, desenvolve uma ansiedade, ela está dependente, você tem alguma orientação para as mães? Olha, a orientação seria restringir dentro do que é permitido, que seria o normal, não é nem permitido, que seria mais adequado para aquela criança e adulto também. A gente vê muito caso de adulto que hoje não consegue mais ficar sem o celular, sem ficar na internet, no computador também. Então isso aí é mais um tratamento, às vezes até psicológico ou psiquiátrico, do que um tratamento com o oftalmologista. Então nós estamos encerrando aqui, né, mais um programa, né, do Semeando Saúde, né, e o nosso interesse é despertar, né, das pessoas o conhecimento, para que através do conhecimento ela possa tomar medidas que melhore a sua qualidade de vida. E eu entendo que o conhecimento é o caminho, são os primeiros passos para que isso se torne necessário. Então está nas suas mãos, principalmente aos pais, às mães, né, para que possam tomar estes cuidados. E como deputado estadual, né, aqui na Assembleia Legislativa, né, nós desenvolvemos e fizemos um projeto de lei que foi aprovado e que nós vamos apresentar aqui, doutor Humberto. Essa lei, né, é a Lei 22.234, de 24 de agosto de 2023. Ela foi aprovada, né, agora, recente, né, e ela sancionada pelo governador Ronaldo Caiado, agradecemos pela sensibilidade dele, e nós vamos desenvolver, né, uma campanha estadual de conscientização e prevenção do uso preventivo de equipamentos eletrônicos por crianças e adolescentes, a ser realizada anualmente na primeira semana de novembro. Então, hoje isso é lei. Ela institui a campanha estadual de conscientização e prevenção de uso de tela. Nós achamos muito importante, né? E eu acho que o caminho é o conhecimento, é a prevenção, a responsabilidade futura dessas consequências está na mão de cada um de vocês, pais e mães principalmente, porque são nas nossas crianças, nos nossos adolescentes que nós depositamos o nosso futuro. Então cabe a cada um de nós a responsabilidade, não buscar só a comodidade, mas de buscar, né, o melhor para as pessoas que mais nós amamos na nossa vida, não é verdade? Está nas suas mãos. Doutor Humberto, suas considerações finais. Doutor Jorge, essa iniciativa é uma iniciativa muito válida e que vai ajudar muito na saúde pública. Eu acho que as pessoas hoje não têm a noção do quanto o uso indiscriminado dessas telas pode provocar de dano em crianças, adolescentes e mesmo adultos, né? O uso deve existir? Deve, porque nós não temos mais como viver longe das telas, mas nós temos que saber como usá-las para que não prejudique a nossa saúde. Esse é o objetivo principal dos esclarecimentos e de que a população em geral tenha mais conhecimentos e saiba usar de maneira adequada. Doutor Humberto, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Quero deixar só mais uma informação para vocês. Eu tive a honra,
né, de ter o doutor Humberto como meu colega, né, na Universidade Federal de Goiás. Nós formamos na mesma turma, né, e no mesmo grupo. Né, então nós somos aí, tive a honra de poder ter o privilégio de conhecer, né, há muitos anos esse grande profissional, de acompanhar aí sua formação profissional. E sem dúvida, né, hoje vocês estiveram aqui o que há de melhor, né, também na oftalmologia em Goiás. Dr. Humberto Carneiro, muito obrigado. Fica aqui, né, mais um programa Semeando Saúde. Um grande abraço a todos.